Então vamos lá, senhoritos e senhoritas. O exercício 5, ele diz assim: determine o argumento de cada número complexo. Como é que faz? Olha só, ele passa para a gente o número complexo. Esse, no caso, é um imaginário puro, né? Porque ele é 2i. Então, a gente tira o afixo dele. O afixo dele é 0 para a parte real e 2 para a parte imaginária. Tá bom? Como é que faz a questão do argumento? Então, o argumento é tangente de B sobre A. Quem é o B aqui? O B é o 2, o A é o 0. Aí, se você tentar dividir 2 por 0, para começar que não existe essa divisão, tá? Então, eu vou colocar aqui que não existe. Beleza. Se não existe essa divisão, eu faço o quê? Eu vou lá no meu ciclo trigonométrico e olho aonde está esse ponto. Ele é 0 no eixo real e 2 no imaginário. Então, olha só, ele fica sobre o eixo imaginário aqui na parte de cima. Lembram que tangente de 90 graus não existe? Lembram? Então, beleza. A tangente desse argumento também não existe. Por quê? Porque é 90 graus. Entendeu? Então, eu venho aqui e coloco que o meu argumento é 90 graus. Simples assim. Tá vendo? Não é nada de outro mundo. Tá bom, pessoal? Se ficou claro, vão lá para a letra B e façam a letra B. Se não ficou, eu volto e explico de novo, não tem problema. Mas vamos lá. E pau na máquina aí, porque... É a mesma coisa, coloca tangente igual... É a mesma coisa da letra A. Exatamente. Beleza. Presta atenção que o menos 4 é real. Eu não tenho a parte imaginária agora. Eu vi que bastante gente me mandou o trabalho. Eu não vou ver agora, tá? Talvez lá no domingo, na segunda eu responda. Que eu tenho os outros trabalhos de dias anteriores para organizar. Tá? Mas daí eu vou ver e mando lá que o trabalho foi recebido. Ô, professor, mas daí ficou 0 sobre menos 4? Isso, dá para dividir 0 por menos 4. É 0. É 0. Tá bom? Aí o argumento, se deu 0... Olha só, Júlia. Espera aí. Deixa eu colocar aqui que vai ficar mais fácil. Aí você pegou lá. É 4 imaginário, então o afixo... 4 imaginário não, é só 4. Espera aí. Aí você manda lá o afixo. O afixo ficou assim, 4 e 0. Tangente do argumento é B, que é 0, sobre 4. Isso dá 0. Tá? Porque eu consigo dividir 0 por qualquer número. Eu não consigo dividir qualquer número por 0. Né? Então é diferente da letra A. Parece, mas é diferente. Deu 0. Tangente de 0 está sobre o eixo imaginário. Tá bom? Então pode ser 180, Júlia, ou pode ser 0. Tá? 0 graus ou 180 graus. Eu tenho que ver onde está esse argumento. Está o afixo. Está vendo lá que é menos 4? Menos 4. Opa, é menos 4. Se ele é menos 4, Júlia, o menos 4 está à esquerda. O menos 4 vai estar aqui. Tá vendo? Então, o argumento é 180 graus.
Entendi, obrigada. Nada. Ó, a letra C já vai ser mais fácil, já tem os dois valores. Bom dia, Giovana. Sim, pode mandar. Professor, 45? 45. É, 45, tá certo. A D é tipo a A, né, professor? É, Mas tem tangente de... E lá embaixo é 270? 270. Ela não É existe só, também. Ela não é existe só também. 270. É só 270. Ô, professor, mas dá pra resolver a C junto? Porque eu não consegui fazer. Tá bom, vamos lá. Vamos para C. Isso, Zanine. Eu não vi tua pergunta aqui, Zanine. Mas a letra D é a mesma coisa que a letra A. Ah, já tinha falado para a Laura, né? Olha só. Então, Júlia, a C. Assim nós temos o 1 mais imaginário. Beleza. O afixo é 1 e 1.
1 e 1 está no primeiro quadrante, tá? Os dois valores são positivos. Então você olha assim, Júlia, se os dois valores forem positivos, vou colocar aqui A e B, tá? Se eles forem positivos, está no primeiro quadrante. Se o A é negativo, mas o B é positivo, fica no segundo. Anota aí, Júlia. Se os dois forem negativos, é terceiro quadrante. Se o A for positivo, mas o B for negativo, aí é quarto quadrante. Tá bom? Quando ele for incompleto, por exemplo, eu tenho só o A ou só o B, eles ficam sobre o eixo. Se eu tenho só o A, ele fica sobre o eixo real, que é o eixo deitado, tá bom? Se eu tenho só o B, ele fica sobre o eixo imaginário. Mas aí varia. Se o valor for positivo, ele vai ficar nesse lado aqui, Júlia. Ó, esse lado aqui vai ser o positivo. Esse outro aqui fica sendo quando o valor é negativo. Tá? No imaginário é o seguinte, lá em cima ficam os positivos, aqui embaixo ficam os negativos. Então com isso você consegue se localizar. Tá? Mas voltando ao exercício aqui. Então vai ficar assim, tangente do argumento é igual a 1 sobre 1, 1. Tangente de 1 é 45 graus. Por quê? Pela tabelinha, eu tenho que ter a tabela dos valores. Se deu 1, 45 graus. E eu já afirmo que é 45 graus porque está no primeiro quadrante. Se tivesse dado menos 1, eu verificaria em qual quadrante é, né? De acordo com o afixo. Tá? Entendi, vou tentar fazer a D aqui. Então faz lá a D aí. Para quem já terminou... Eu queria saber aí, professor, o resultado, mas... Não, tudo bem. Tudo bem. Você já fez a E que você está falando, Laura? Uhum. Tá, já vai lá. Façam o seguinte, quem terminou a 5, dá uma lida lá na 6, vai trabalhando na 6. Eu já vou terminar de conferir a 5. Agora entendi por que a D é igual a A, porque não tem como dividir por zero também, né? Ótimo. Daí é assim, a tangente é uma reta externa à circunferência, tá? Ela não está dentro. Então quando você tem 90 graus, Júlia, ou 270, a reta está paralela, né? Então não tem como tocar nessa reta o valor. Ele vai ficar paralelo. Por isso que não existe valor de tangente de 90 nem tangente de 270. Porque daí fica paralelo ao eixo da tangente. Eu sei que o meu desenho não está muito bom, mas mais para o final da aula eu explico isso daqui bonitinho, tá? Eu volto aqui no assunto Beleza, e entendi. no final da quarta aula. Vai ter que me lembrar. Tá, mas vamos lá. Vamos à letra D. Letra D, então nós temos menos 5 imaginário. Então o afixo é 0 e menos 5. Então a gente vai montar lá, tangente do argumento é menos 5 divididos por 0. Ó, não existe essa divisão. Beleza? Então, eu sei que ou é de 90 graus ou é de 270. Porque são dois valores que não possuem, que a tangente não possui valor. Aí você olha. Pela coordenada, ó, é menos 5. Ele vai estar lá embaixo. Então, é 270 graus. Na letra E, nós temos apenas o 10. Então, o nosso afixo é 10 e 0. Então, é tangente do argumento é 0 divididos por 10, que dá 0. Se deu 0,
ou é 0 graus, ou é 180. Como a coordenada é 10 e 0, é o lado positivo da coisa. Então, nosso argumento é 0 graus. Ali a 6. A 6 fala, identifique a figura formada pelos afixos de Z em cada caso. Bom, vamos lá. Essa aqui eu acho que eu vou ter que explicar a primeira bem detalhadinha, porque eu acho que não teve nada parecido com ela. Espera aí, galera. Então tá assim. Módulo do número complexo é igual a 3. Tá, o módulo do número complexo é igual a 3. Então, como é que eu vou resolver isso? Bom, o módulo, a gente sabe que o número complexo é x mais y, né? Como ele está em módulo, eu vou lá e coloco assim, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Beleza? Essa raiz quadrada, para mim, não faz muito sentido ela ficar aí. Então, eu vou tirar ela. Ó. Então, como é uma equação, eu coloco os dois lados ao quadrado. Cancelo e eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ok. Isso daí é uma equação de uma circunferência. Tá? Como é que vai ficar a minha resposta? Eu já acabei o exercício. Eu coloco assim. Como só ficou x ao quadrado e y ao quadrado, não ficou x mais alguém, y mais alguém, eu tenho que o centro da circunferência é em 0. E quem que foi elevado ao quadrado para dar 9? 3. Então, ele é o raio. Então, é assim. Identifique a figura é uma circunferência. Tá? O C aqui é do centro da circunferência. E ela tem origem em 0 e 0 e o raio é igual a 3. É um exercício ligado àquelas matérias do final do ano passado, tá? Que a gente vai ver de novo na próxima apostila. Tá? Então, se você não lembra muito bem dessa matéria, fica tranquilo que a gente vai ver de novo. Daí, se a vacina permitir, vai ser em sala, tá bom? Ó, a letra B, ó, é a mesma ideia. Só que a letra B vai dar um resultado um pouquinho diferente. A gente tem assim, ó, número complexo Z menos 1 está em módulo e tudo isso é igual a 4. Certo? Então eu vou pegar aqui e vou trocar o número complexo pelo x mais y. Porque está em módulo, né? Então vai ficar assim. X mais y. Eu não coloquei aqui, ó, mas é o imaginário aqui, tá bom? Aí menos 1, fecha módulo. Tudo isso igual a 4. O que eu faço aqui? Eu vou identificar o seguinte. O imaginário é só o y. Só ele que está multiplicando o imaginário. Então eu coloco assim. X menos 1. Eu vou colocar em parênteses para não misturar. Mais y imaginário. Tudo isso dentro do módulo igual a 4. Esse carinha aqui, ó, é como se fosse o nosso A. E esse carinha aqui é o nosso B. Certo? Então eu vou colocar eles em módulo. Lembra que era A ao quadrado mais B ao quadrado? Então vai ficar assim. X menos 1 ao quadrado mais
y ao quadrado, tudo isso igual ao 4. Então eu vou seguir a mesma lógica aqui do anterior, então eu vou ter lá x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Pronto, encerrou essa minha parte. É uma circunferência. Por quê? Porque é uma equação da circunferência. Eu venho aqui e marco C, abro parênteses, olha só. No outro só tinha dado x, já foi direto para o zero. Mas aqui é x menos 1. Que número eu coloco aqui no x para zerar esse menos 1? É 1, né? 1 menos 1, 0. Então eu coloco 1 aqui. O y já está pronto para a gente coloca o 0. E daí é só indicar que o raio é o 4, porque 4 ao quadrado que deu 16. Então, de novo, a gente tem uma circunferência. Agora, o centro da circunferência é 1 e 0, e o raio é 4. O próximo ali, a letra C, é bem parecido. Nossa, já está acabando a aula já. Que rápido. Laura, Júlia, não se desesperem, Gabriel. Isso daqui ó, é só treino. Ó. Depois que você sentar com calma e olhar de novo, você vai ver que é bem simples a ideia geral. Letra C, nós temos lá módulo do número complexo menos imaginário. Ó. Fecha módulo, tudo isso igual a 2. Eu vou seguir a mesma ideia dos outros. Ó. Eu vou tirar o meu número complexo e coloco lá x mais y imaginário menos imaginário, fecha módulo igual a 2. Agora, ó, naquela hora, eu tinha dois valores sem imaginário. Agora eu tenho dois valores com o imaginário. Então vai ficar assim. X mais, abro parênteses, y menos 1 vezes imaginário, fecha módulo, igual a 2. Abro a raiz, porque é módulo, né? Então, fica x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 2. Então, x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. Acabou. Centro da minha circunferência é 0 para o x. Ó, aqui eu tenho y menos 1. Então, eu coloco 1 aqui, fecho parênteses, e o meu raio é igual a 2, porque foi o valor que foi elevado ao quadrado. Não é tão difícil assim, Laura, é só um... Tá, para tirar o imaginário é só colocar... Não, não é para tirar o imaginário. É que quando a gente faz o módulo, Júlia, a gente pega o número que está multiplicando o imaginário. O imaginário não entra no módulo. Ele só indica quem é o x e quem é o y. Né? No caso, quem está com ele é o y. Então esse daí é um pouquinho mais difícil, mas... Não, Ana Laura, não. O raio é o valor antes de elevar ao quadrado, né? Isso, porque a gente elevou os dois lados ao quadrado para tirar a raiz. Mas o raio continua sendo o valor original lá. Continua sendo o primeiro valor. Pode olhar em todos, ó. O primeiro era 3. Qual que é o raio lá no final? É 3. O segundo era 4 lá em cima. O raio fecha em 4. Tá bom? É que a gente eleva ao quadrado para poder tirar a raiz do módulo. Mas isso não altera o valor do raio. Eu vou fazer a chamada de vocês rapidinho. Daí eu já vou entrar na 7 e na 8.
Só mandem um presente aí na hora que eu falar o nomezinho. Ana Laura. Não tem problema, Ana Laura. Agora já corrigiu aí. André. Arthur. Arthur Lobo. Isso. Arthur Gabriel. Berend. Enzo Fadu. Enzo Lobo. Gabriel Zanini. Gabriel Rangel. Giovana. Isabela. João Pedro. Jonas. José Antônio. Júlia. Larissa. Laura. Lívia. Maria Eduarda. Maria Isadora. Ria. Então, tá bom. Vamos lá, o próximo. Calcule os módulos dos números complexos Z e W, tais que, aí passa o valor do complexo e o complexo Z e passa o valor do número complexo W. As duas respostas são 1. Tá? Não é nada demais. Parece, por causa de ter cosseno, parece que tem um seno lá, tudo parece que é difícil, mas a 7 é bem mais fácil que a 8, por exemplo. Vamos fazer assim, eu faço o primeiro e daí eu deixo o segundo para vocês. Então vamos lá, a gente tem o número complexo Z, é cosseno de alfa menos seno de alfa vezes o imaginário. Como é para calcular o módulo, é basicamente o que a gente fez na outra questão. Vai ficar assim, módulo de Z. Olha só, Júlia, esse carinha aqui é o X, esse carinha aqui é o Y. Tá? Eu não preciso mais do imaginário. Então eu vou colocar aqui, no lugar do X eu coloco cosseno de alfa ao quadrado. Mais, aqui olha, não posso esquecer do sinal de menos, ó, por isso eu vou colocar um parênteses. Menos seno de alfa ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Eu vou lá, repito a simbologia aqui, né? Cosseno de alfa ao quadrado é cosseno ao quadrado de alfa, normalzinho. Menos seno de alfa elevado a 2 dá mais seno ao quadrado de alfa. Tudo isso dentro da raiz. Essa daqui é uma relação trigonométrica que a gente viu ano passado. Toda vez que a gente tiver seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, a gente tem uma igualdade a 1. Então eu posso substituir tudo isso por 1, porque toda vez que eu somar cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seu seno ao quadrado, o resultado é 1. Então nós temos aqui raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? 1. Então fechou o módulo do número complexo Z. Agora eu vou dar um tempinho para vocês finalizem ali o
o do W. Módulo do W. É igual? É igual, é Faz a idêntico. mesma coisa? Beleza. O 2 não faz a diferença. Porque ali está 2 alfa, né? É o dobro do ângulo. Então não vai fazer diferença, vai dar na mesma. Vem tomar café, né? Então, manda ver o café. Eu desliguei o áudio aqui pra você tomar o teu café aí. Tchau. Isso, Júlia, dá um também. Olha só, se a gente for trabalhar ali, Júlia, quer ver só? Aqui está dizendo 2 alfa. Isso não muda nada para a gente, porque é o seguinte. Aqui é 2 alfa e aqui é também. Alfa pode ser qualquer ângulo. Se alfa for 60, 2 alfa vai indicar 120. Então não faz diferença. Cosseno de 120 mais seno de 120. O quadrado dos dois vai resultar em 1 do mesmo jeito, tá? Então aqui fica módulo de z igual, olha só, é negativo aqui, mas como vai elevar a 2, também não vai fazer diferença. Ó. Fica menos cosseno de 2 alfa ao quadrado mais seno de 2 alfa ao quadrado também. Então nós vamos... Espera aí que a letra é W, né? Então módulo de W igual a cosseno ao quadrado de 2 alfa mais seno ao quadrado de 2 alfa. Olha só, os dois foram elevados ao quadrado, dá para trocar por 1. Então nós temos raiz quadrada de 1, o W vale 1. Encerrou essa parte. Ficou assim. Aí tem a 8, né? A 8 vocês começaram a resolver ontem. Ontem não, quarta, né? Vixe, eu tô mais confuso hoje que o normal. Então na 8 a gente coloca lá o argumento de cada número. Então a letra A tem A igual a 1 menos imaginário. A gente coloca o afixo. O afixo é 1 e menos 1. Então nós vamos ter lá tangente do ângulo θ é igual a menos 1 divididos por 1. Beleza, deu menos 1. Júlia, quando o x
é positivo e o y é negativo, nós estamos no quarto quadrante. Lembra aquilo que eu passei naquela relaçãozinha que eu passei no começo da aula? Então a gente está no quarto quadrante. Então a gente coloca assim, como resposta. Vou até fazer de vermelho aqui. O afixo 1 e menos 1 pertence ao quarto quadrante. Isso implica no argumento. Aí vem a parte que tem que prestar atenção. Se a tangente deu menos 1 e ela está no quarto quadrante, tangente de 1 é 45. Mas como deu menos 1 e no quarto quadrante, então a gente faz 360 menos o 45 e o ângulo é de 315 graus. Tá bom? A letra B. Poxa, a letra B ficou um pouquinho difícil por causa da raiz. Ficou, mas não ficou, né? A gente vem aqui e coloca. Dá tangente, só para saber assim, se eu acertei a B, dá tangente de 60, tipo, que daí é raiz de 3? Não tem nada a ver? Não, tá certo. Tá certo, Laura. Parabéns, Laura. Continue assim. Obrigada, professor. De nada, Laura. Olha só. Monto o afixo. Então é 2 e 2 raiz de 3. Olha só, Júlia. Os dois valores são positivos. Então vai estar no primeiro quadrante. A gente vem aqui, ó, tangente de θ igual a B sobre A. Ó, 2 sobre 2 dá 1. Então ficou raiz de 3. Tangente de 60, a Laura já falou. Tangente de 60 é raiz de 3. Então a gente vem aqui, coloca assim. O afixo é 2 e 2 raiz de 3. Pertence então ao primeiro quadrante, são positivos, né? Isso implica no argumento ser 60 graus. Ó, acho que dá tempo de corrigir essa questão inteira. Então, vamos dar aquela agilizada. Júlia. A Júlia, pode ser a Júlia. Júlia, você já tinha feito a letra C? Ou a Laura? Ou alguém já fez a letra C? Olha lá, o Zanini falou que deu menos 1. Tá certo, Zanini. Menos 1. O Berend falou que deu 135 graus. Deixa eu ver. 45. Tá certo, Berend. É isso mesmo. É isso mesmo. Então a letra B fica. A letra C, desculpe. Então o afixo é menos raiz de 5 sobre raiz de 5. Então olha só, senhorita Júlia. O x é negativo, o y é positivo. Então ficou no segundo quadrante, né? Então a gente vai lá. Tangente de θ é igual a raiz de 5 sobre menos raiz de 5. Divisão de termos iguais dá 1. Ficou menos 1. Beleza, tangente de 1 a gente fez lá no primeiro, na letra A, é 45. Como é menos 1, é alguém relacionado ao 45. Como está no segundo quadrante, é o 135. O Berend tem razão. Então, ó, menos raiz de 5. Raiz de 5 é o nosso afixo.
que pertence ao segundo quadrante. Isso implica em θ igual a 135 graus. E a última, está quase acabando a aula. A última, nós temos o afixo como sendo menos raiz de 3 e menos 1. Aí a gente vai lá. Tangente de θ igual a menos 1 sobre menos raiz de 3. Que vai dar mais 1 sobre raiz de 3. Daí a gente vai pegar e vai pensar, mas não tem nenhum com esse valor. Tem, eu só preciso racionalizar. Então, para racionalizar, eu venho aqui e faço o seguinte. Vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, nós vamos ter raiz de 3 sobre raiz de 9. Raiz de 9, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Então, a gente fala que o afixo é menos raiz de 3 e menos 1. Pertencem, se os dois são negativos, pertencem ao terceiro quadrante. Então, pertencem ao terceiro quadrante. Isso implica no argumento ser igual. Aí, olha só, raiz de 3 sobre 3, a tangente que dá isso é 30. Só que como está no terceiro quadrante, a gente faz lá 30, 150, 210 graus. Certo, galera? Então já podem sair para o intervalo. A gente retorna 10h15.